Olá a todos, amigos do canal Rumo ao Novo Dia. Eu sou o Calixto, o presbítero Calixto, e aqui estou para dar continuação de mais um pouco de estudo aqui para nosso entendimento, para o nosso crescimento na vida espiritual. Que Deus possa estar nos abençoando e que a paz do Eterno esteja com todos, né? Então vamos aqui então para o nosso estudo. Não, nesse estudo nós vamos falar da volta do Egito. Lembra que eu fiz alguns vídeos intitulados aí sobre o nascimento de Jesus, sobre a gravidez de Maria, o nascimento de Jesus, também sobre a visita dos pastores aonde Jesus nasceu e também a visita dos magos. Ali na casa onde Jesus estava morando, e também a ida do Egito, de Jesus para o Egito. E agora nós vamos estar falando exatamente do retorno de Jesus quando ele veio do Egito. Meus amados, então aqui existe algumas coisas proféticas para nós poder estar analisando, né? Ir ao deserto é sinônimo de ir para a prova. Aqui está, ó. Ir ao deserto é sinônimo de ir para as provas. Quando a pessoa fala assim, eu estou passando por deserto, porque ele está passando para a prova, né? E Jesus foi levado ao deserto também. Mas aqui, ó, ir para o Egito é sinônimo de ir para se refugiar. Então existe no momento da nossa vida, existe muitos momentos que nós precisamos de refúgio, nós precisamos de se afastar. A Bíblia fala, Eclesiastes 3, né, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de... existe tempo para tudo, né? Então existe, muitas vezes, nós passamos por momentos críticos na nossa vida. Às vezes passamos por momentos que a gente precisa refletir, parar. E às vezes tem hora que não é hora de avançar, tem hora que não é hora de ficar, tem hora que é hora de fugir. Por isso que a Bíblia diz ali que na chegada de Jesus, vai chegar um tempo, né? Não é bem na chegada de Jesus, mas vai chegar um tempo que é hora de fugir para as montanhas, é hora de esconder. Isaías fala que vai ter um momento que vai ser hora de esconder. Então tem hora para tudo, tem hora de você se apresentar, tem hora de você esconder, tem hora de você fugir, tem hora de você encarar. E muitas vezes nós fazemos ao contrário, né? Meus queridos, muitas vezes é necessário a gente passar por alguns momentos na nossa vida. Só que tem a hora também de retornar. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ainda criança, teve que ir para o Egito para se refugiar, porque não era chegada ainda a hora dele. Lembra quando ele falou para Maria? Maria falou, viu, não tem vinho. Ele falou, mas mulher, não é chegada a minha hora. E ali, quando ele era criança, também não é chegada a hora dele. Então, é necessário que nós cresçamos, é necessário que nós chegamos a um ponto de aprendizado. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem pregar a palavra de Deus, tem muitas pessoas que querem ir para... quer ir lá para África, quer ir para Moçambique, quer ir não sei para onde, pregar a palavra de Deus. Mas ela não conhece nem a Bíblia, não aprendeu a ter paciência, não aprendeu a contornar os obstáculos. Então tem hora de falar e hora de calar. Então para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que saber. Quando Josué dividiu a terra, ele separou algumas cidades para servir de refúgio. Isso aqui, quando Josué, ali Deus mandou separar com refúgio. Por exemplo, quando alguém fosse acusado de, por exemplo, um cara tivesse ali um boi, o boi matasse o filho de alguém. E esse alguém queria matar ele também. Viu, matou o seu boi, matou meu filho, então eu vou te matar. Viu, mas é um acidente. É a mesma coisa que acontece hoje. Hoje você sai com o seu carro e de repente você pode atropelar alguém.
atropelar alguém, mas você está dentro da lei, você está certinho, você está rodando com seu carro normal e você acaba matando alguém. Só que, dependendo do lugar, você tem que fugir. Eu mesmo conheço um bairro ali em Piracicaba, que hoje eu estou morando em Santa Bárbara do Oeste. Eu conheço um bairro ali em Piracicaba. Se você atropelar alguém, você tem que fugir. Se você ficar lá, você morre, porque você vai ser lixado. Então, Josué foi dito por Deus que ele tinha que construir alguma cidade de refúgio para essas pessoas que estivessem correndo esse tipo de perigo, ela fugisse para essa cidade. E no caso aqui, Jesus teve que ir para... Deus determinou que José levasse Jesus para o Egito, né? Então, quando Deus diz para recuar, vai doer, vamos sair triste, mas no lugar de refúgio seremos cuidados e a volta será alegre. E ai de quem tentar contra a nossa vida. Então, às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, você precisa se mudar da sua casa, porque para não causar um problema grande com o vizinho, uma briga grande com o vizinho, morte, qualquer coisa do tipo. Então, às vezes, é necessário a gente arrumar um outro lugar e ir embora. E às vezes acontece também em empresa, às vezes você é obrigado a sair da empresa por causa de pessoas que estão ali, né? Deus pode preparar um lugar para aquela pessoa e tirar ela. Já aconteceu o caso, você ora e Deus prepara um lugar para aquela pessoa, tira ela e ela vai para outro lugar melhor para ela. E Deus pode preparar também para você outro lugar e você sair. Então há tempo para tudo, a gente tem que aceitar as mudanças na nossa vida. Nós não podemos exigir de Deus que as coisas sejam do nosso jeito. Nós temos que aceitar as coisas como elas são, né? Então, existem duas situações que temos que estar atento. Uma é a hora de sair para o Egito e a outra a hora de retornar. Porque muitas vezes a gente vai para um lugar e a gente entra no mundo do conforto, né? Podemos dizer que de repente José já tinha se instalado lá no Egito, já tinha montado talvez uma oficininha de fazer cadeira, fazer banco, fazer mesa. Ele era carpinteiro, de repente ele estava se instalando e ganhando a vida no Egito. Mas o anjo falou para ele, viu, José, viu, quem procurava matar o menino já foi. Agora resta você voltar para o Egito, voltar para a terra prometida, filho, volta para lá. Volta porque chegou o momento de você voltar. José não podia falar não. José não podia falar, eu não vou voltar. Viu? Nós temos que viver na dependência de Deus. Nós fazer parte do reino de Deus é exatamente viver na dependência de Deus. Você não pode, eu não posso, nós não podemos falar, não, eu vou decidir, porque daí você está vivendo no reino do egoísmo. E nós temos que ser uma pessoa dependente de Deus. Se Deus diz vai, ou não vai, ou volta, qualquer coisa, nós temos que estar pronto para atender o chamado de Deus, tanto para ir quanto para voltar, né? Mas não faça como o filho pródigo, né, que chutou o balde, sai rindo e depois volta com o rabo entre as pernas. Os filhos pródigos, o pai não queria que ele ia, ele contrariou. Muitas vezes nós acabamos fazendo isso, quantas vezes a gente acaba comprando coisas, quantas vezes a gente acaba planejando viagem, quantas vezes a gente faz tanta coisa sem consultar Deus. Quando fazemos essas coisas sem consultar Deus, viu, é nós e nós, não tem muito o que fazer, né? E muitas vezes nós faz coisa até contra a vontade de Deus. Eu fiz aí um vídeo intitulado Os 3 tipos de casamento. O casamento preparado por Deus, o casamento permitido por Deus e o casamento contra Deus. Aqui nós não estamos falando de casamento, estamos falando de tudo, né? Então, às vezes, a gente faz coisa
Você vai comprar um carro, por exemplo, uma chácara, uma casa, qualquer coisa. Aí você vai por você mesmo. Não, eu não vou consultar Deus, não vou conversar com Deus, não vou pensar, não estou preocupado com isso. Eu vou comprar, eu gostei, vou comprar. Você compra. Mas de repente aquela compra não é da vontade de Deus. E muitas vezes não é da permissão de Deus. Muitas vezes Deus não permite que você faça isso. Muitas vezes é contra a vontade de Deus. Aí a gente acaba fazendo coisa que é do nosso tipo, do nosso jeito. Muitas vezes nós somos enganados pelo nosso sentido, né? Pelo nosso modo de ver, o nosso modo de sentir, o nosso modo de tocar, o nosso modo de... A gente é enganado por todos os tipos, né? Então o filho pródigo, o que ele fez? Ele foi contra o pai. Ele saiu rindo, pegou toda a herança dele e foi embora. O pai não foi atrás dele. O pai não foi lá atrás. No caso de José aqui, não. O anjo mandou José aí, José foi. Permitiu, José foi. Depois o anjo foi lá, viu, José? Vamos voltar? Tá na hora, você tem condições. Você recebeu dinheiro suficiente para vir, para voltar. Você tem condições, vamos voltar embora. Aqui não é o seu lugar. Né? O Egito não é o seu lugar. Ali você vai só refugiar. Mas o Egito não é o seu lugar. Né? Então o pai perdoou o filho pródigo. Então perdoar é uma coisa, até dar uma festa, mas nós temos que ter cuidado, porque sua herança muitas vezes já era. Você vai viver, mas você não vai precisar, você não vai ter como mais exigir. Imagine, você gasta tudo, você pega toda a sua herança, agora você está morando na casa do pai, como uma pessoa qualquer, por mais bem tratado que você seja. Você não pode dizer assim, viu? Você não tem como aqui, eu escrevi aqui, eu não pode cobrar nada. O que vier é lucro. Outra coisa, o pai sente saudade, mas nunca vai atrás. Se você chutou o balde, você saiu, você abandonou o pai, você abandonou, filho, você chutou o balde, o pai não vai atrás. Se você quiser voltar, você volta. O pai vai receber de braços abertos. Né? Isso até no nosso mundo hoje também, muitas vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa. Né? Então, Herodes foi o culpado pela morte de muitos inocentes que morreu em seu lugar, que morreu em lugar de Jesus. Até existe, né, uma pergunta que fala, Jesus morreu em nosso lugar. E quem morreu em lugar de Jesus? Aqui a gente sabe, né? As crianças, os meninos com menos de 2 anos de idade, morreu em lugar de Jesus. Mas o seu dia também chegou. Ninguém. A Bíblia fala em Gálatas 6, 7, que não se engane, Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tá bom? Então, Herodes plantou, matou as crianças, assim como o rei do Egito também mandou matar o faraó, né? Mandou matar todas as crianças, né, que iam nascendo. Mas, viu, isso não fica impune, não. Tudo entra ali no livro da vida. Tudo entra no livro da vida. Não pensa que vai fazer maldade, fazer isso, aquilo que não vai entrar no livro da vida. Tudo entra no livro da vida. E nós aqui muitas vezes pagamos ainda nessa vida, nós pagamos toda a maldade que nós fazemos, nós pagamos aqui mesmo, tá? E o que é bom também, né? Vamos receber aquilo que muitas vezes nós fazemos alguma coisa que nós vamos receber aqui também, mas só que muitas vezes depois da ressurreição, no outro tempo, né? Jesus falou, aquele que deixar Mateus 19, 29. Todo aquele que tenha deixado, né, pai, mãe, fazenda, tudo por amor de mim, vai receber 100 vezes mais.
né? No caso, Pedro, os apóstolos, eles deixaram tudo e não receberam nada ainda, mas vão receber. Ainda vão receber, tá? Porque eles vão ressuscitar, vão fazer parte do reino de Cristo e vão receber 100 vezes, que é o total, receber tudo, tá? Muito mais que isso. 100 vezes significa tudo, significa tudo, receber a vida eterna. Então, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, porque Deus vai aparecer para a gente da forma que Ele quer. Da forma que Ele quer, da forma que nós acreditamos, Deus vai aparecer. Ele pode aparecer para você em sonho, pode aparecer em forma de pessoas, pode aparecer em forma de pássaro, borboleta, da forma que você acredita, você foi educado para acreditar. Então, Deus vai avisar você dessa forma, tá? Então, o anjo apareceu para José ali no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. Muitas vezes é necessário de nós se afastar um pouquinho, conforme eu disse no começo, é necessário de nós ir para o Egito, é necessário de nós fugir um pouquinho. Porque uma vez nós fazendo isso, vamos dar tempo das pessoas morrerem, né? As pessoas pitarem na curva, e aí a gente vai poder estar voltando a vida que nós temos, né? Nós sabemos que esse mundo ainda o inimigo controla muito. Não controla você, não controla eu, porque nós estamos no reino de Deus. Então, no mundo espiritual, o inimigo não tem poder sobre nós. Mas no mundo físico, o inimigo tem os seus secretários, tem tudo aí que eles vão usar para poder estar intervindo na nossa forma de viver e, se possível for, derrubar a gente, né? Então, ele levantando-se, José levantou, pegou o menino, sua mãe, e foi para a terra do Egito. Até aqui parece que, pelo texto aqui, parece que Maria nem tem outros filhos, viu? No Egito, parece que ninguém nasceu no Egito. Porque, olha, levantando, tomou o menino e sua mãe, né? O menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Então, José está voltando, mas está voltando só os três mesmo. Os mesmos três que foi, estamos falando da família, né? Possivelmente tinha ajudante ali com eles, criado, alguma coisa do tipo, tá? Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas Deus avisou em sonho, em sonho novamente, tá? Novamente Deus entrou e avisou em sonho. Então José não foi para a Judéia. José desviou para outras partes da Galileia, foi para Galileia. Não quis ir para a Judéia, não quis ir lá para Belém, onde ele estava morando lá, tal. De repente ele tinha até casinha lá, que quando ele saiu às pressas para ir embora, de repente ele ficou lá, algumas propriedades dele, entre família, tal, ali na Galileia, né? Na Judéia. Mas aí ele foi para Galileia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tá? Quando José soube que tinha outro no poder, no caso aí Arquelau, e talvez fosse pior, acredito que ele temeu muito. Vai lembrar que Eliseu também, Elias também ficou com medo da Jezabel, né? E fugiu. Ele pensou: Arquelau deve ser pior que o pai dele, do que Herodes. Outra vez o anjo entra em ação, sempre em sonho,
Temos de aprender a ouvir Deus. Ele fala de formas diferentes. Com José ele falava em sonho, com você, comigo, pode falar de uma outra forma. Mas tem que aprender a ouvir Deus. É aquilo que eu falei ali, na hora de comprar, vender, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que aprender a falar com Deus e tem que conversar com Deus e aprender a ouvir Deus. E às vezes a gente não consegue ouvir Deus. Meus amados, meus queridos, aí ó, antes de continuar aqui, se você chegou até aqui, porque você está gostando do nosso trabalho, que Deus possa estar nos abençoando, e não esqueça seu joinha, não esqueça aí, se você estiver passando pela primeira vez, aí se inscreva e confira aí sua inscrição, você que já é inscrito mais há tempo, confira a sua inscrição, aciona o sininho aí para não perder, tá bom? Então Mateus cita que os profetas falam sobre Nazaré. Não sabemos de onde ele tirou isso, que podemos levar em consideração que a região de Nazaré era uma região de muitas plantas e Jesus seria um rebento de oliveira. Quando ele diz que aqui, ó, para que ele seja chamado Nazareno, eu não encontrei isso aqui. Eu não encontrei isso aqui no Velho Testamento. Então a gente não sabe da onde Mateus tirou, de que profetas ele tirou essa palavra, tá? Que ele seria chamado Nazareno. Mas sabemos que Nazaré é uma cidade chamada de muita assim, planta, muita árvore, tá? E Jesus é um renovo. É um renovo que vem da raiz de Jessé. Então ele é um renovo no toco da figueira. Que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo graça, entendimento, para que a gente possa cada dia estar aprendendo muito mais. No próximo estudo nós vamos falar da adolescência de Jesus. Jesus, já ainda sendo adolescente, tem algumas questões que nós precisamos levar em conta, tá? Então nós vamos falando aqui, nós vamos chegar até na volta de Jesus. Nós vamos ter muita coisa aí sobre escatologia que nós vamos estar falando. Então que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo a oportunidade de nós poder estar aprendendo muito mais sobre Jesus. É interessante nós aprendermos sobre Jesus. Até lá. Deus abençoe. Alguém viu por aí uma ovelha desgarrada andando sozinha? Por favor, ensine ela a voltar. Estou a procurar essa ovelha.